Desnutrição grave, malária, pneumonia, mortes. Doenças evitáveis dos bebês aos idosos. Os indígenas da etnia Yanomami foram lançados à própria sorte. Cerca de 30 mil brasileiros que vivem em mais de 370 comunidades na maior terra indígena do país. Fica na Amazônia, na divisa com a Venezuela. Se estende pelo Amazonas e Roraima. Ali, 20 mil garimpeiros ilegais destroem vidas e o nosso patrimônio natural. Olá, eu sou a Adele Santelli. No Repórter Eco de hoje, você vai compreender por que é necessário o combate ao garimpo ilegal para proteger o povo Yanomami. Lideranças indígenas participam da força-tarefa do governo brasileiro contra os invasores. E veja também o legado de um apaixonado pela biodiversidade brasileira. O biólogo norte-americano Thomas Lovejoy ainda inspira os projetos de pesquisas para conservar a Amazônia. E as descobertas sobre o ameaçado muriqui da Mata Atlântica, o simpático e dócil primata que semeia florestas. O biólogo norte-americano Thomas Lovejoy foi um dos mais importantes pesquisadores sobre as espécies animais e vegetais da Amazônia. Muitos cientistas seguem os passos do pai da biodiversidade e trabalham para compreender o ciclo da vida na floresta. Mamíferos, répteis, insetos, árvores imponentes. Essa rica variedade de espécies existente em todo o mundo é chamada de diversidade biológica ou biodiversidade. A expressão foi usada pela primeira vez pelo conservacionista Thomas Lovejoy. Considerado o pai da biodiversidade, dedicou quase meio século a estudar a Amazônia, a maior floresta tropical do planeta. A intensa trajetória de Lovejoy foi além das pesquisas. Trabalhou pela divulgação da importância de preservação dos ecossistemas e a necessidade de políticas de conservação. O que mais encantava o biólogo norte-americano era estar em campo. Passava dias na mata. Lovejoy implantou em plena floresta amazônica o mais duradouro estudo do bioma. A equipe do Repórter Eco foi até o município de Rio Preto da Eva, ao norte de Manaus, no Amazonas, conhecer de perto onde tudo começou. Estamos no acampamento 41, o primeiro criado pelo biólogo Thomas Lovejoy em plena floresta amazônica. Foi aqui que, por mais de 40 anos, ele passou boa parte do tempo se dedicando ao projeto Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais, um dos mais antigos programas de todo o mundo para a conservação da biodiversidade. Sempre foi incrível ver como que um projeto conseguiu se manter durante tanto tempo e com tanta eficiência científica, assim. Ao todo, são 6 acampamentos como esse. Em décadas de atividade, receberam centenas de cientistas de diferentes nacionalidades. Um deles é o ornitólogo e pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, INPA, Mário Conraft, que por anos conviveu com Lovejoy. Em quilômetro 41, aqui esse acampamento representa o que a gente chama de área controle, ou seja, o que é o normal, o natural, numa floresta perfeitamente intacta, que ninguém mexeu. E compara isso com as manchinhas de floresta que sobram quando criam pasto em volta e deixa só os pedacinhos. Para entender o efeito da fragmentação da floresta, de sobrar pedacinhos de mata, tem que saber o que é normal na floresta intacta. O mais importante estudo de Lovejoy monitorou fragmentos de floresta preservados de diferentes tamanhos na Amazônia, para entender ao longo do tempo como cada um deles responderia aos impactos do entorno causados pelos desmatamentos.
O biólogo comprovou que, para manter a biodiversidade da floresta, é mais eficiente preservar áreas maiores do que pequenos pedaços remanescentes. Quando você abandona o cultivo, a criação de gado e permite uma regeneração florestal, a floresta não volta muito rapidamente a parecer uma floresta intacta, mas o valor dos fragmentos de floresta intacta aumenta quando estão cercados de regeneração. A mata nova, a regeneração, a capoeira, une fragmentos, cria comunicação e faz um fragmento ter maior valor para a restauração de floresta. Uma das linhas de pesquisa liderada pela bióloga e pesquisadora Rita Mesquita é como se dá o processo de regeneração da floresta. Os resultados da regeneração, eles são resultados de esperança, porque eles trazem para a gente uma possibilidade de recuperar serviços ambientais essenciais que foram perdidos quando a gente tira a floresta. E, ao mesmo tempo, ele também nos traz a possibilidade de desenvolver modelos alternativos de uso e ocupação do solo com retorno e benefícios para as populações humanas da Amazônia. Sejam benefícios na forma de segurança alimentar, na forma de proteção do recurso hídrico, que surpreendentemente é um dos nossos maiores desafios na Amazônia. Já o biólogo Rafaelo de Ponzio atua em outra frente, em um projeto sobre fertilização na Amazônia. O solo dessa região da Amazônia é muito pobre em alguns nutrientes, porque é um solo muito antigo, já foi lavado, então fósforo, cálcio, magnésio, potássio são nutrientes que tem pouco no solo. E isso de alguma forma influencia a floresta, né? Então nosso objetivo com a FEX é, fertilizando a floresta, a gente consegue ver como que esses nutrientes estão afetando o ciclo do carbono, estão afetando a produtividade da floresta, afetando o crescimento da floresta. Thomas Lovejoy morreu aos 80 anos em dezembro de 2021. Sonhava em desvendar os mistérios da maior floresta tropical do mundo. Trabalhou incansavelmente para protegê-la. Mais que construir uma das maiores redes de pesquisa sobre a Amazônia, deixou um legado de conhecimento e respeito a todas as formas de vida da Terra. Uma pessoa extraordinária, insubstituível, mas que deixou uma marca e uma influência e uma genuína inspiração em muita gente. Isso é caso para comemoração. Sem a floresta, para mim, não tem vida. Se a gente não mudar o que nós estamos fazendo, a maneira como nós estamos interagindo com esse sistema, são favas contadas, como se dizia antigamente, que essa floresta não vai resistir. E agora, as notícias socioambientais que tiveram destaque. 1/3 das pistas de pouso na Amazônia está dentro de áreas protegidas, segundo o levantamento inédito do MAP Biomas. São 804 pistas irregulares, mais da metade perto dos locais de garimpo ilegal. A Força Aérea Brasileira liberou voos particulares durante uma semana para que os garimpeiros saiam da terra indígena Yanomami. Centenas de invasores deixaram a região. Agentes do IBAMA, FUNAI e Força Nacional trabalham na operação. Um avião, um helicóptero e um trator foram destruídos. Houve apreensão de armas e barcos. Os ministros da Defesa, José Múcio, e dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, acompanharam em Boa Vista as ações de apoio aos indígenas e a expulsão dos garimpeiros, que chegaram a cerca de 20 mil. Relatório do Ministério da Saúde mostra que em 2021 foram registrados mais de 20 mil casos de malária na terra Yanomami, 30% em crianças de 0 a 9 anos. As regiões onde a doença proliferou com mais intensidade são justamente as ocupadas pelo garimpo ilegal. A FUNAI teme agora que a retirada dos invasores
resulte na ocupação de outras terras indígenas e que as doenças se espalhem, atingindo também povos isolados. A Polícia Federal investiga os financiadores do garimpo. Os alertas de desmatamento na Amazônia caem 61% em janeiro, aponta o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. A área sob alerta foi de 167 quilômetros quadrados, a quarta menor desde 2015. No ano passado, o índice chegou a 430 quilômetros quadrados no mesmo mês. A diretora do Instituto Clima e Sociedade, Ana Toni, vai chefiar a Secretaria Nacional de Mudanças do Clima. Economista e doutora em ciência política, ela aceitou o convite de Marina Silva para coordenar a secretaria ligada ao Ministério do Meio Ambiente. ONGs como a Greenpeace Brasil e a Sea Shepherd criticaram a decisão da Marinha de afundar o porta-aviões de 265 metros de comprimento com mais de 9,5 toneladas de amianto, substância altamente tóxica. Segundo as entidades, os danos ambientais são incalculáveis. E daqui a pouco, aqui no Repórter Eco. Uma cientista dedica a vida ao estudo do muriqui, um primata só encontrado no Brasil que ajuda a semear florestas. O muriqui é o maior primata brasileiro. Só é encontrado na Mata Atlântica, vive em grupo e é um grande aliado na preservação das florestas. A pesquisadora Karen Stryer dedicou a vida ao estudo da espécie ameaçada de extinção. Entre um salto e outro, um abraço, momentos de solidão são raros para um dos primatas mais singulares do mundo. O muriqui gosta mesmo é de ser plural. Que os muriquis são completamente pacíficos, tanto os machos, tanto os fêmeas são iguais. Animais que só existem no Brasil, na Mata Atlântica e em nenhum outro lugar do planeta. São duas espécies, muriquis do norte, que sobrevivem em poucos fragmentos de floresta em Minas Gerais, Espírito Santo e no sul da Bahia, e muriquis do sul, no Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. Ambas das espécies são consideradas criticamente ameaçadas. Os muriquis do norte têm uma faixa de 1.000 indivíduos. Em 1982, os caminhos de Karen Stryer foram atravessados pelo muriqui. A maioria das ideias, dos modelos teoréticos foram desenvolvidos com primatas do velho mundo, como babuíno, macaco, chimpanzé, gorila. Ela saiu dos Estados Unidos para dedicar a vida a essa espécie na Mata Atlântica de Caratinga, no interior de Minas Gerais. Eu vi pela primeira vez o muriqui e apaixonei. Aí foi aquele apaixonado da primeira vez. Um animal magnífico, grande, lindo, até com cheiro bom. Eles têm um cheiro de canela por causa da comida que eles comem. Passa o tempo na mata, olhando para cima. É no alto das árvores mais altas que eles gostam de se pendurar. Mas nos últimos anos ela percebeu que os muriquis mudaram. Passam mais tempo no chão por causa das mudanças climáticas. A informação integra um estudo comparativo assinado por mais de 120 autores. Porque é muito quente nas árvores, eles descem para adaptar à temperatura. Um estudo de doutorado em Harvard. Livros e artigos publicados mundo afora são contribuições dela para salvar a espécie. Mas a maior de todas não está registrada no papel. Como se o olhar de uma mulher estrangeira em total deslumbre pela fauna brasileira abrisse os olhos dos jovens biólogos do Brasil. Uma coisa que me deixa muito orgulhosa também é o fato que ao longo desses 40 anos
Já formei quase 100 brasileiros, biólogos brasileiros no projeto. Quase tudo que se sabe hoje sobre o muriqui vem das informações coletadas e escritas por Karin Stryer. Ao longo de 4 décadas, ela testemunhou que essa espécie, que se alimenta de folhas e frutos, não só vive na Mata Atlântica, mas também semeia a floresta. Eles são um macaco maior primata das Américas, então cada fruto que eles comem, eles dispersam. E essa é uma forma de renovar, restaurar a mata e devolver o que eles estão comendo. E eles ajudam as matas a crescer. Durante 40 anos de pesquisa, Karin e sua equipe viram a população de muriquis da Caatinga crescer 7 vezes. Mas nos últimos 5 anos vem diminuindo, vítima da seca, da febre amarela e do estresse climático. As ameaças ao que resta da floresta atlântica colocam em risco também a sobrevivência do muriqui. Ao oferecer lar, água e sustento, a mesma Mata Atlântica une a humanidade e o muriqui. E o que nos separa é que o maior macaco das Américas replanta a floresta, enquanto nós temos muito a aprender com eles. A seguir, aqui no Repórter Eco. A mobilização do governo federal e de líderes indígenas contra garimpeiros ilegais que causaram a grave crise humanitária enfrentada pelo povo Yanomami. Ao longo da história, o povo Yanomami foi vítima de uma série de violências. Mais uma vez, a etnia enfrenta grave crise humanitária. Garimpeiros invasores da terra demarcada na Amazônia causaram mortes, agressões e contaminação dos rios e do solo. Agora, lideranças indígenas participam das ações do governo federal para salvar vidas e proteger uma cultura milenar. Desnutrição grave, malária, pneumonia, mortes. Doenças evitáveis dos bebês aos idosos. Os indígenas da etnia Yanomami foram lançados à própria sorte. Cerca de 30 mil brasileiros que vivem em mais de 370 comunidades na maior terra indígena do país. Fica na Amazônia, na divisa com a Venezuela. Se estende pelo Amazonas e Roraima. Ali, 20 mil garimpeiros ilegais destroem vidas e o nosso patrimônio natural. Nós, Yanomami, as comunidades, estamos vivendo com medo, né? Com medo. Será que a criança vai adoecer e amanhã vai morrer? Tem muitos garimpeiros armados na terra indígena Yanomami, nas comunidades, intimidando, ameaçando a população. O mercúrio usado nos rios pelos garimpeiros, que serve para agregar pequenos grãos de ouro, se transforma num composto orgânico tóxico que contamina toda a cadeia da vida: solo, plantas, animais e seres humanos. Os indígenas não conseguem fugir da contaminação, porque dependem da água para beber e dos peixes para se alimentar. Nem as crianças ou os bebês estão a salvo. O leite materno também está contaminado. Com poucos meses de vida, os bebês já têm o futuro comprometido. Nutrição grave vai levar a uma perda muscular muito importante, uma deficiência física, uma debilidade física, uma deficiência imunológica com facilidade a diversas outras infecções. Então, essas crianças vão ter uma estatura abaixo do ideal, um peso abaixo do ideal e vão ter alterações neurológicas muito importantes, psíquicas, psiquiátricas e, infelizmente, um desenvolvimento cognitivo inferior abaixo do que elas poderiam ter. O
O Instituto Socioambiental estima que 56% desses indígenas são afetados pela desnutrição e o aumento dos conflitos causados pelo garimpo. A agricultura indígena também é impactada. Imagina um cenário em que uma família, por exemplo, é acometida por vários casos de malária e que não tem condições físicas, né, porque está muito debilitado, de trabalhar na agricultura. E como essa agricultura também é uma agricultura cíclica, que você depende das estações do ano, tem a hora de plantar, a hora de abrir a roça, a hora de colher, se você perde, por exemplo, o período de estiagem, a oportunidade de abrir uma nova roça, no ano seguinte você vai estar com sua economia comprometida. Os indígenas são obrigados a caminhar quilômetros à procura de alimentos para matar a fome, sob ameaça de morte de garimpeiros que se apropriam dos alimentos cultivados. Há denúncias de que medicamentos do SUS contra a malária e outras doenças que tratariam o povo Yanomami foram entregues aos invasores. Essa grave crise humanitária é histórica. Antes da demarcação do território, em 1992, 40 mil garimpeiros ocupavam a região. O governo Sarney havia fragmentado o território indígena em ilhas, liberando a maior parte do território contínuo para a presença do garimpo predatório. Então isso acabou com o governo Collor, que promoveu a demarcação do território e a sua desintrusão. A partir daí houve um processo importante de recuperação das comunidades indígenas. No entanto, nos últimos 4 anos do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, tivemos um aumento exponencial na presença de garimpeiros e com uma diferença importante, que é o fato de que nesse momento, essas indústrias de garimpo utilizam equipamentos pesados e que promovem um grau de degradação, de devastação inédito. O presidente chegou a fazer o ato inédito de visitar um garimpo ilegal dentro da terra indígena, a Força de Serra do Sol, no próprio estado de Roraima, assim como chegou a visitar os Yanomami da outra ponta do território, lá no estado do Amazonas, e tentar convencê-los a aderir à mineração predatória no mesmo padrão em que ela já estava ocorrendo no estado de Roraima. Então, o clima de impunidade, né, que esse tipo de sinalização gera, né, faz com que a gente tenha assistido e estejamos assistindo esse filme de horror. A gente teve postos de saúde que foram fechados por causa dessa situação do garimpo, de ter agravado conflitos ali na região que não garantiram segurança mínima para os profissionais poderem entrar em área e trabalhar. Então, principalmente em 2022, houve regiões que ficaram completamente desassistidas. Em janeiro de 2022, o rio Tapajós, no Pará, de águas cristalinas, ficou marrom. Os indígenas da etnia Munduruku já tinham denunciado a contaminação. Povos de várias etnias, os que mais conservam florestas, têm a existência ameaçada. Unidades de conservação, como parques e terras públicas não destinadas, também são invadidas. A política que rege a mineração tem falhado. A gente tem um outro tipo de empresa, né, que mais se assemelha a um grupo de crime organizado, que opera sem ter que dar qualquer satisfação para o Estado brasileiro ou para a sociedade brasileira, né, que se apropria desse ouro e de outros minérios, que acabam concentrando a riqueza gerada em poucas mãos. Quem compra ouro ou objetos de ouro precisa pensar de onde ele vem, principalmente os grandes investidores, quem lucra e quem perde com isso. Não é aceitável que a gente veja num país que tem tantas condições, tantos recursos naturais,
que as populações cheguem a esse grau de indigência civilizatória. A gente tem uma outra novidade nesse momento, que é o protagonismo dos próprios indígenas na condução das políticas públicas do seu interesse. Nós temos o Ministério dos Povos Indígenas, que está sob o comando da Soninha Guajajara. Nós temos a FUNAI, sob a direção de uma mulher indígena, né, da Joênia Wapistana, né? Nós temos o Veli Tapeba na condução da CESAI, da Secretaria de Saúde Indígena. Quem tiver algo a propor, algo a negociar, algo a mediar, terá que discutir com os próprios representantes indígenas que estão empoderados nessas funções públicas. E esse foi o Repórter Eco de hoje. No próximo programa, você acompanha ações, projetos e pesquisas por um mundo melhor. Até lá!